Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Nós vamos para mais uma caminhada aqui pelo bairro. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre os costumes, da nova geração, que está mudando aos poucos. E recentemente eu vi uma conversa sobre o gaman. Gaman, uma tradução para isso seria mais ou menos como se fosse assim, aguentar calado as coisas, né? Então você estaria fazendo um gaman. E essa cultura do gaman era muito forte aqui no Japão, né? Antigamente, trabalhar por horas, se esforçar, era tido como o óbvio, né? Isso era bem normal para a sociedade japonesa. A pessoa que não trabalhava era vista, tipo assim, com maus olhos. E ninguém ficava parado, né? Sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, sei lá, tá trabalhando, tá estudando, algo tinha que ser feito, né? Era considerado uma vergonha, né, para a pessoa que não trabalhava e não estudava naquela época. Já ouvi muitas pessoas comentando que pessoas que trocam de trabalho, se, por exemplo, não aguenta 3 anos trabalhando, né, no mesmo emprego, também era mal visto, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou menos de 3 anos em uma empresa, aí ela vai procurar um outro emprego, e essa procura de um novo emprego acaba sendo algo meio difícil, né, para ela, justamente por essa questão de a pessoa não ter ficado 3 anos no serviço anterior. Ela acaba perdendo, como se diz, a confiança, né, dessa nova empresa. Então a pessoa fica com receio de que ela venha também a trabalhar e não fique os 3 anos, né? Então isso aí faz com que ela tenha uma certa dificuldade para conseguir ser contratado novamente em uma nova empresa. Se a gente prestar bastante atenção, essas pessoas que estão se aposentando agora, é fácil perceber que são pessoas que estão já desde que saíram da escola, né? Então, geralmente a pessoa sai da escola, né, recém-formada, ela entra, né, eu estou falando no caso da fábrica, né, onde eu trabalho, ela entra na fábrica lá e fica até se aposentar. Então, geralmente o funcionário já está há 40 anos praticamente trabalhando ali. É difícil, né, pelo menos dessa geração mais antiga, você vê aí alguém que tenha mudado de emprego, né? Naquela época, praticamente você já entrava num serviço já sabendo que ficaria o resto da vida ali, até se aposentar. Independente do trabalho ser bom, ser ruim, né? Essa questão do trabalho sujo, pesado, né? Isso aí não tinha tanta influência para essas pessoas dessa época mais antiga. Mas é por essa questão, né, de que naquela época o sentimento, né, individual, né, de cada pessoa e o modo de pensar praticamente não tinha tanta importância para os outros, né? Para os outros eu digo, para a sociedade, e mesmo a própria pessoa não fazia muita questão de ficar, né, pensando nisso aí, porque achava que era algo já normal, né? Perante a sociedade, né? A pressão da sociedade, a pessoa já ia aguentando e ficava trabalhando por ali por longos anos. Isso porque naquela época, não só naquela época, mas ainda continuam, né, tendo muitos trabalhos aí com muitas horas extras, e fora esse tipo de coisa, o que também antigamente acontecia muito era aquela geração, né, dos chefes, dos superiores naquela época. Eles tinham aquela mania de gritar. Eu já ouvi casos
não presenciei, né, mas de agressão também, né? Na fábrica que eu tô, eu vi já muita gente, tem bastante gente já que trabalha há muitos anos lá, que presenciaram aí, no caso aí, chefes agredindo funcionários ali. Eu não estou falando de na questão de ser estrangeiro ou não, né? É funcionário no geral, sendo japonês, seja o que for, acontecer esse tipo de coisa, né? A agressão verbal, né? E até a agressão física. E tudo isso aí, tipo, mesmo tendo essa agressão, o funcionário, como já tinha essa cultura do gaman, então ele pedia desculpas, né? Estando certo ou estando errado, né? Então existia aquele negócio da hierarquia, né? Ele pedia desculpa e continuava trabalhando ali. Só que a geração vai passando, né? E o pensamento vai mudando. Essa coisa de aguentar calado hoje já não é considerado tão normal por algumas pessoas, né? E isso vem aí, acaba trazendo alguns problemas aí para a empresa em si, né? Então hoje a gente já vê, como que fala? Tem um termo que eles usam aí, Pawahara, eu acho, né? Que seria essa questão aí do assédio, né? Assédio moral e o assédio sexual que existe aí, no caso, em cima das mulheres, também está sendo visto aí de uma forma mais séria pelas empresas. Inclusive, onde eu trabalho, a gente tem aí, tipo, palestras, né, falando sobre isso aí. E ali onde tem a orientação, né, para a pessoa que sofrer esse tipo de abuso, né, ou ver, presenciar alguma coisa assim, você tem lá alguns canais que você pode fazer a denúncia, né? Essa denúncia, dizem, né? Não sei. Essa denúncia é, como fala? Anônima, né? Você não precisa falar o seu nome, mas de qualquer forma vai saber quem foi que fez a denúncia, né? E se isso vai ser mantido em segredo ali, eu não sei direito, mas pela norma da empresa, né, o que é orientado para a gente é que realmente vai ser uma denúncia anônima e que isso tem que ser feito para que casos assim não venham a continuar acontecendo, né, e que não surjam também novos casos, que isso sirva aí de exemplo para outros novos chefes que vão subindo ali, né, na ascensão aí do plano de carreira. E eu acho que as empresas se viram forçadas a olhar com mais atenção para isso, por conta dos casos que vinham acontecendo aí, né, de doenças mentais, né, porque acaba mexendo com parte mais sentimental da pessoa. E teve alguns casos, não onde eu trabalho, mas eu já vi notícias de alguns casos de pessoas que não aguentaram, né, esse tipo de medo, de abuso, e acabava tirando a própria vida, né? Então, como vinha acontecendo, esse número vinha aumentando, vinha acontecendo com mais frequência, todas as empresas agora têm essa palestra que eu citei, né, essa orientação, para que tente acabar com esse tipo de abuso, né? E a gente viu aí, inclusive, na fábrica que eu trabalho, tem alguns cargos, né, de chefes que foram tirados ali. O pessoal perdeu o cargo de chefia e foi trabalhar aí como operador de novo na linha de produção. E aí, pessoal, o que vocês acham disso aí? Eu acho que a tendência, né, penso eu, né, que é desse tipo de abuso ir diminuindo aos poucos, né, porque a mentalidade desse povo mais novo que está entrando agora é bem diferente. Você percebe essa diferença aí na questão aí de aguentar, né, calado, né, essa cultura do gaman. Você vê já que o pessoal já não quer fazer tantas horas extra como
o pessoal mais velho, né? Então, essa geração mais nova já tem um outro modo aí de pensar, né? Um outro modo de vida. E aí, o que vocês acham de tudo isso aí? Deixa um comentário aí e a gente se vê aí no próximo vídeo. Fui!